E aí, pessoal, vamos falar um pouco a respeito do abuso de poder político. No caso das eleições, o abuso deve ser direcionado ao resultado prático almejado pelo candidato, ou seja, o acúmulo de votos, ou ainda, se a gente inverter a relação, pelo não voto no oponente, ou seja, ou você abusa de forma a conseguir o voto, ou para fazer com que o eleitor não vote no seu oponente. E como que a gente caracteriza isso, né? Primeira noção inicial é que o abuso de poder afeta a liberdade de escolha do eleitor, comprometendo assim a legitimidade do pleito, que é pautada no princípio da liberdade do voto. De um modo geral, quando alguém se vale de uma posição privilegiada para obter esses votos, ocorre aí o abuso de poder político. E qual que é a fonte que a gente pode extrair o abuso de poder político enquanto norma? Sob formas estritas, a Constituição mesmo traz no seu artigo 14, lá no parágrafo 9º, o que seria o abuso de poder político. Então, o artigo 14 começa falando sobre soberania popular, vai descrever os direitos políticos e tudo mais, aí lá no seu artigo 9, ela vai falar que lei complementar, a gente já vai ver qual que é, estabelecerá outros casos de inelegibilidade, além das inelegibilidades reflexas que ela já falou acima, então outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para o exercício do mandato, considerada a vida pregressa do candidato e a normalidade e a legitimidade das eleições contra a influência. E aí vem do poder econômico ou do abuso de poder ou abuso de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta. Veja, aí nesse enunciado, abuso do exercício, função de cargo ou emprego na administração direta ou indireta, está consolidado o que a gente chama de abuso de poder político. Não tem outra norma na Constituição a não ser essa. E aí, quando a Constituição fala numa lei complementar, qual lei complementar que ela está se referindo? É a Lei Complementar número 64 de 1990, popularmente chamada de Lei das Inelegibilidades. E aí, no artigo 22 dessa lei, no caput, vai trazer a forma estrita de abuso de poder político e já vai dar uma noção de qual que é o rito a ser aplicado no caso da ocorrência. Então, vamos ler um pouco do artigo 22. Qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público Eleitoral poderá representar a Justiça Eleitoral, e aí tem o verbo que já denota a ação de representação, mas não é isso ainda, diretamente ao Corregedor Geral ou Regional, relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias. E, agora ele vai falar da ação e pedir a abertura de investigação judicial para apurar o uso indevido. E aí, o conteúdo, qual o uso indevido? Desvio ou abuso de poder econômico ou do poder de autoridade, ou utilização indevida de veículos ou de meios de comunicação social em benefício de candidato ou de partidos políticos, obedecido o seguinte rito. Então, a gente precisa entender esse artigo que ele tem uma série de nuances. A primeira delas, ele começa ali falando a respeito dos legitimados, qualquer partido político, ligação, candidato ao Ministério Público. Poderá representar, mas não é isso ainda, não é ainda a representação. A representação serve também para falar de condutas vedadas, captação de lista de sufrágio, propaganda irregular, etc. Mas, no momento que ele fala para pedir a abertura nesse momento ele vai falar investigação judicial. E esse é exatamente o nome da ação própria para tratar a respeito do abuso de poder político. É a ação de investigação judicial eleitoral, popularmente conhecida como AIGE. Essa ação, que é de natureza tipicamente eleitoral, mas segue um rito mais parecido com o direito civil, ela é a ação na qual o conteúdo que é interpretado como abuso de poder político é relatado ao juiz e é investigado por meio dos poderes de polícia do juiz, etc., de inquérito e tudo mais, e aí ela vai ter as consequências de cassação e inelegibilidade. Então, antes a gente precisa conceptualizar o que é esse abuso. O poder burocrático, na concepção do Weber, ele pode se confundir com aquele poder carismático. O que quer dizer isso? Quando você tem um poder burocrático, é aquele poder instituído pela força do Estado, aquele poder que é concedido pelo monopólio da violência, aquele poder impessoal, aquele poder que se distingue
né, da pessoa e vira o poder voltado para o poder-dever, né, na concepção do Celso Bandeira de Mello, voltado para atendimento do interesse público, ou seja, não é um poder meu, é um poder do Estado que está sendo exercido por meio de mim. Esse poder ele pode se confundir com o poder carismático, que é aquele poder pessoal, é aquele poder da personalidade, é exatamente aquele poder que o candidato quer passar, é aquele poder que o candidato quer demonstrar. E aí, quando ele confunde os dois, a gente pode falar que está tendo um abuso daquele poder que é o burocrático para fazer valer o poder carismático e assim atrair os votos nele. Não nele enquanto funcionário público, enquanto agente público, enquanto político, mas nele enquanto pessoa, enquanto candidato, enquanto interesse privado dele em vencer as eleições. E o resultado disso é que comumente se trata o abuso do poder político como o uso da máquina pública. Essa metáfora aí que permite a gente já ilustrar esse caráter mecânico e impessoal que deve ser o Estado, né, dotado de impessoalidade e tudo mais, mas que se confundido com uma atuação pessoal, até cordial, até mostrando que para os amigos tudo, para os inimigos só lei. Então, se isso é confundido, supõe-se que esse poder, sendo totalmente controlável, né, das funções públicas, na verdade, se você supõe erradamente que esse poder é totalmente controlável, porque ele não é. Porque a pessoa que está exercendo um cargo burocrático, ela tem sim interesses por trás. Ela pode até dissimular, mas ela sempre vai ter um interesse pessoal e privado por trás daquele cargo. Deve ser limitado esse interesse tanto quanto possível, e é essa a função do Poder Judiciário, mas se ficar constatado que ela se aproveitou do cargo para atingir um interesse eleitoral, aí a gente vai estar falando de um abuso de poder político. Bom, essa é uma introdução mais ou menos sociológica a respeito do tema. Como que a gente pode identificar de forma mais normativa? Deve ser verificado se o candidato adotando práticas, mesmo em condições objetivamente legais, então não necessariamente o abuso de poder político é alguma coisa ilegal, pode ser uma coisa dentro da lei, mas o candidato procede de tal modo que pode atingir efeitos contrários aos protegidos pela vontade popular. Então, o José Jairo Gomes, por exemplo, ele utiliza uma tipologia geral dos atos jurídicos para estudar os ilícitos eleitorais. E aí ele enumera os elementos: conduta abusiva, resultado, relação causal, ilicitude ou antijuridicidade. Bom, tais elementos eles encontram guarda na locução do artigo 22 da Lei Complementar número 64 de 90, no seu inciso 16. Então, ali a gente tem a definição mais normativa. Para a configuração do ato abusivo, não será considerada a potencialidade do fato alterar o resultado da eleição, mas apenas a gravidade das circunstâncias que o caracterizam. Essa mudança ela foi paradigmática porque antes, para você determinar se havia o abuso do poder político, você olhava para a potencialidade daquele ato em mudar o resultado das eleições. Então vamos supor que você abusasse do seu poder político e conseguisse só um voto, obviamente isso não teria o potencial para alterar as eleições. Então você não estaria caracterizado abuso de poder político. Com essa mudança, a partir de 2015, a gravidade das circunstâncias são suficientes para caracterizar. Então ficou mais fácil você caracterizar o abuso do poder político. Essa inovação trazida pela lei da ficha limpa foi no sentido de superar a difícil prova demonstrativa da potencialidade em alterar o resultado, ou seja, é muito difícil provar se aquela conduta alterava ou não o resultado da eleição, porque pensa, é um exercício contrafactual, é difícil você provar que foi aquele ato foi decisivo para o candidato ganhar ou perder as eleições. E aí introduziu-se um critério valorativo centrado na ação em si. É mais fácil você pensar nas potencialidades, né? Ou seja, é mais difícil você pensar nas potencialidades, né? Que aí seja o problema de você pensar o que poderia ter acontecido, né? A contrafactualidade, do que você pensar na gravidade em si do ato. E aí, na aplicação prática, a lei se torna centrada na gravidade, que é o enfoque na interpretação sobre o bem jurídico tutelado, ou seja, o quão grave foi sua violação. Se você, na condição aí de político, você de alguma forma obriga toda a sua gestão a votar em você, é claro que você fez uma coisa extremamente grave, né?
independente dos meios, se houve uma obrigação, né, se houve uma coação nesse sentido, foi algo extremamente grave. E mesmo que o número de funcionários não seja decisivo para você ganhar no pleito, entende-se que você atuou de forma tão grave que sim, estaria caracterizado o abuso de poder político. E as punições? Elas são apontadas no parágrafo 4º, multa de 5 a 100 UFIR, lembrando que isso aí daria 5 a 100 mil reais, a cassação do registro ou diploma, a duplicação da multa em caso de reincidência, a caracterização da improbidade administrativa, podendo todas essas serem cumuladas, somadas, né? Poderiam ser aplicadas cumulativamente. Importante a gente notar também que as condutas vedadas possuem uma limitação à circunscrição do pleito, definido no artigo 86 do Código Eleitoral. Ou seja, não dá para você participar, não dá para você praticar um abuso de poder político fora da sua circunscrição. Não dá para você ser punido por algo que aconteceu fora ali do seu eleitorado. E aí, na estrita concepção, não se prevê a inelegibilidade, como era originalmente na lei 64 de 90. Mas, com a Lei Complementar número 135 de 2010, famosa Lei da Ficha Limpa, alterou-se alguns dispositivos da Lei Complementar 60 de 90, a Lei das Inelegibilidades. E aí, apenas as condutas vedadas, ou seja, inclusos tanto as condutas vedadas quanto o abuso de poder político, que forem punidas por órgão colegiado com a cassação, elas vão ensejar também a inelegibilidade. Então, se você praticou uma conduta vedada ou abusou do seu poder político tão drasticamente que o tribunal, TRE ou TSE, considerou aquilo suscetível de cassação, você ainda vai tomar a punição de inelegibilidade por 8 anos. Então é isso que significa, né, a inovação da lei da ficha limpa nesse caso. E aí a ação de investigação judicial eleitoral é o instrumento processual eleitoral, como a gente falou na explicação da Lei Complementar 64, que visa coibir o abuso do poder nas suas diferentes formas. O valor jurídico tutelado, nesse caso, é a garantia de lisura e equiparação nas condições de disputa dos candidatos, fazendo valer tanto quanto possível a vontade popular desinibida de forças que atuem para o seu convencimento ilegítimo.